Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o ego e a evolução e consciência. O ego é um tema muito falado, mas pouco compreendido. E, claro, hoje eu quero conversar com vocês sobre ele, né? Não é muito fácil de lidar com o ego não, viu gente? É um assunto assim bem delicado. O que eu mais quero fazer é falar como ele é usado para nos manipular, tá? Eu também quero te mostrar como ele se relaciona com a sua evolução espiritual e com a expansão da consciência, e também com o despertar e a ideia da escassez. Bom, pessoal, esse vídeo não é para te assustar, é para te ajudar a enxergar com clareza, ok? Então, nós vamos começar a falar sobre o ego. O ego é o eu, que a gente mostra para fora, para o mundo. É o seu nome, a profissão, as opiniões, as vontades. Ela faz parte da experiência humana. Sem ela, a gente não ia conseguir viver aqui, ok? Mas o problema começa quando o ego quer mandar em tudo e esquece que existe uma alma por trás dele. Perceberam aonde eu estou querendo chegar? Então, assim, o ego, ele tem duas facetas assim principais: o ego inferior e o ego superior. O ego inferior é aquela que a pessoa vive com medo, com inveja, com raiva ou com muita necessidade de controlar tudo. Às vezes é uma pessoa que se sente muito pequena e, para compensar, ela quer provar o seu valor. A segunda já é o ego superior, que é quando a pessoa se acha mais evoluída, mais esperta, mais especial do que os outros. É um orgulho, sabe, disfarçado de luz. Mas assim, o curioso é que os dois lados, o inferior e o superior, podem ser manipulados com a mesma facilidade. É por isso que agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai organizar a questão do ego e a nossa evolução espiritual, tá? Então, assim, no começo de uma jornada espiritual, o ego ajuda. Por quê? Porque ele protege, ele organiza, ele nos dá a estrutura. Mas chega uma hora que essa alma ela precisa crescer. E aí o ego começa a resistir. Ela não quer perder o controle de todas as situações. Ela quer continuar sendo o centro das atenções, o centro de tudo. Mas a evolução acontece no âmbito espiritual quando o ego deixa que a consciência elevada comece a servir e mandar em tudo. Compreenderam? Então, assim, essa evolução espiritual ela só acontece quando o ego deixa de mandar e começa a servir o quem? A consciência, ok? Eu acho que está sendo bem claro, né? Está sendo bem simples para vocês entenderem. Então, assim, o ego ele dá expansão para a consciência. E isso acontece quando a gente entende que não está separado do todo. A gente começa a perceber que nós fazemos parte da natureza, da humanidade, do universo. Só que quem não gosta disso é o ego, tá? Porque o ego ele diz assim: ai, eu sou, ai, eu tenho, ai, eu quero. Percebe? Tudo é eu. Isso são coisas do ego. É por isso que muitas vezes nós precisamos dar menos poder para o ego para que a gente possa evoluir espiritualmente. Eu mesma passei por muitas questões de processo de despertar da minha consciência. Eu falei, ok, aqui eu preciso realmente aprender. E aí eu fico assim me policiando, Paula, olha, isso é divino ou é o seu ego?
entendeu? Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, você é tão boa nisso", aí eu fico assim: eu fico depois me autoanalisando. Ok, você está se autovalorizando ou é o seu ego? Porque, né, a gente também tem que dar o nosso valor, certo? É tudo coisas que a gente faz com muito mais consciência. Então eu fico assim sempre me observando, vendo se eu tô fazendo as coisas direitinho, tá? Tentando não me enganar a mim mesma, ok? Então, assim, quando nós vamos falar sobre o despertar, é, o ego, aliás, o despertar acontece quando a gente percebe que não é o ego que está mais mandando na situação. É quando a gente entende que eu não só, eu não só, eu não sou só o que eu tenho e nem o que eu faço e nem o que os outros pensam de mim. Eu sou a consciência que está observando isso tudo. Percebem? Às vezes a gente quer receber muita valorização. Isso é ego, percebe? Então, assim, eu não quero que as pessoas estejam perto de mim só porque eu tenho um conhecimento. Não é só porque eu ensino, mas e também não estou me importando com o que os outros pensam de mim. Ó, vocês viram que hoje meu cabelo já está de outra cor, né? E bem provavelmente nos próximos vídeos que eu vou gravar já vai estar outra cor de novo, tá? Por quê? Porque eu vou vibrando conforme os raios que estão aqui, por exemplo. Agora eu estou no raio azul do mestre El Moria, ó, unhas azuis, cabelo azul e da próxima pode ser outra cor. E sabe por quê? Porque eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim, ok? Então, é assim, eu sou uma consciência que está observando tudo que está acontecendo. Aí é nessas horas que eu percebo quem realmente gosta de mim, quem está comigo, porque pelo que eu sou, né? E não porque pelo que eu faço, ok? Então isso é a própria consciência, né? Que está analisando tudo. Esse é o verdadeiro despertar. E é justamente isso que o sistema e o governo oculto tenta impedir e manipular a gente, tá? Por quê? Porque o governo oculto, ele manipula o ego. Eles não precisam te conhecer pessoalmente, basta saber como funciona a sua mente humana. Eles usam o medo, a escassez e a divisão, tá? O medo faz você reagir sem pensar, você age pelo impulso. A escassez já é o contrário, ela já faz você acreditar em qualquer coisa e que você nunca vai ter o suficiente, ok? E também cria divisão e brigas, grupos, conflitos e te faz esquecer que todos nós somos um. Então, quanto mais o ego domina, é muito mais fácil de manipular, tá? Eh, e assim, gente, a escassez é um truque, eu acho que não é um, é o mais usado. Por quê? Porque as pessoas sempre dizem assim: não vai dar para todo mundo, não compre agora porque você vai perder, só esse grupo tem a verdade. Tudo isso é para gerar uma ansiedade e uma disputa. E quando o ego sente medo de perder, ele aceita qualquer tipo de controle. Mas a verdadeira abundância não vem de fora, vem da consciência. E ninguém pode tirar isso de você, ok? Pensem muito nisso, tá? E vou dizer para vocês que o caminho dessa libertação da nossa alma, a nossa alma, ela vai despertando quando o ego aprende o seu lugar. O ego não precisa morrer, mas ele precisa servir o quê? A consciência. E quando o ego serve a alma, a vida, ela entra em harmonia. A escassez desaparece, a consciência se expande e a evolução acontece naturalmente. Tá bem, gente?
Entendam que o ego não é inimigo, mas ele também não é um rei. Ele é um ajudante. Ele é vamos dizer assim, um personagem de uma experiência humana. E quando a gente entende isso, nenhum sistema visível, nenhum sistema invisível, ninguém consegue mais nos controlar, ok? Então, eu vou pedir para vocês fazerem um decreto comigo agora, só para a gente fortalecer um pouco a nossa força, a nossa fé e principalmente o nosso ego. Então, eu vou pedir para você, minha gata tá miando aqui, põe a mão no seu coração, respira fundo e diga: eu sou abundância, eu sou a consciência desperta. O meu ego serve a minha alma. Eu escolho a liberdade e a verdade. Assim é e assim está feito.